Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Shampoo. Meu nome é MK e o vídeo de hoje é a parte 2 do nosso top 10 grupos de vilões e antagonistas. Se você está conhecendo o canal por este vídeo, eu peço que você pause, vá conferir a parte 1, onde eu cobri os critérios da nossa lista e das posições 10 até a 6. E depois disso você volta aqui para esse vídeo, onde eu vou cobrir 5 primeiros colocados e as menções honrosas. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Quando você baseia suas expectativas só no que você vê, você fica totalmente cego para as possibilidades de uma nova realidade. Essa frase é proferida por Zahir, o líder da Lotus Vermelha, que é o grupo que fica com a 5ª posição do nosso top. Eu escolhi abrir com essa frase porque eu sei que muitos de vocês vão querer desconsiderar essa posição por ela ser do universo de Avatar, que tecnicamente não é um anime. Porém, Avatar é uma das minhas obras favoritas e eu acredito que ela tem todos os elementos que compõem um bom shounen, um bom anime. Então por isso eu peço que vocês abracem as possibilidades enquanto eu conto pra vocês a história do grupo que instaurou medo no coração de todos os fãs de Avatar. A Lotus Vermelha nasce aí com a missão de fazer frente ao já estabelecido Lotus Branco. Sua filosofia é um autoproclamado anarquismo, que visa atingir um mundo onde os humanos voltem a conviver com os espíritos em uma sociedade que não dependa de líderes mundiais. O que faz a Lotus Vermelha ser extremista é a sua proatividade em não apenas se opor, mas ativamente caçar e executar os líderes mundiais. Entre eles, a maior figura de poder deste universo, que é o Avatar. O grupo que conhecemos na 3ª temporada de Lenda de Korra está preso há mais de 13 anos pela tentativa de sequestro da Avatar Korra quando ela ainda era pequena. E quais são os membros deste grupo? Nós temos o Zahir, mestre absoluto das artes marciais, que recebe o dom da dobra de ar durante a convergência harmônica. Nós temos o Gazan, mestre da raríssima subdobra de terra, a dobra de lava. Nós temos a Minghua, a prolífica dobradora de água. Por curiosidade, é uma dobradora que não possui nenhum dos braços. E Pli, uma dobradora de fogo que é mestra da técnica de combustão, capaz de criar explosões à distância. Eu gostaria de ressaltar aqui que as cenas de fuga de prisão desses 4 são as minhas cenas favoritas da Lenda de Korra e, se duvidar, são as minhas cenas favoritas de toda a saga Avatar. Zahir, preso em uma cela isolada nas montanhas. Gazan, preso em um barco totalmente de madeira em alto mar. Minghua, presa em uma jaula no centro de um vulcão, e Pli, presa no subsolo do Polo Norte, abaixo de camadas de gelo. Essas prisões contam uma história aí que não precisa de palavras. Ao você ver a prisão desses dobradores, você já nota que elas foram feitas para eles não terem nenhum tipo de contato com os seus elementos de dobra. Pois o mínimo contato, como por exemplo 3 míseras pedras jogadas na cela do Gazan, são o bastante para esses prolíficos dobradores causarem um inferno na Terra e escaparem de suas prisões. Mas muito mais do que um grupo do mais alto nível de dobra de Avatar, a Lotus Vermelha possui personalidade. Suas aparências são muito marcantes, você sente o carinho que eles têm uns pelos outros, inclusive o carinho amoroso que tem aí entre o Zahir e a Pli. Além disso, você vê que eles são companheiros de amizade, companheiros de guerra, da mesma forma que o time Avatar é companheiro da Korra e o anterior foi companheiro do Aang. Nunca é muito aprofundado o passado deles, mas nem tem necessidade, só de você ver a forma como eles interagem entre si, a forma como um protege o outro durante a batalha, você já percebe que eles são amigos de longa data e que eles conhecem um ao outro como ninguém. E mesmo não atingindo seu objetivo final, este grupo foi capaz de deixar cicatrizes profundas tanto na Avatar quanto no Reino da Terra. Cicatrizes essas cujas consequências nos levam até os problemas da 4ª temporada e última temporada de Lenda de Korra. Seja desafiando e executando as maiores autoridades do mundo de Avatar, seja arrepiando com dobras incríveis em batalhas sensacionais durante toda a temporada, ou mesmo apenas em uma conversa engraçada entre os seus membros, este grupo nunca deixa de te intrigar e entreter durante a 3ª temporada da Lenda de Korra. E é por isso que a Lotus Vermelha dobra a 5ª posição do nosso top.
Em quarto lugar, nós temos os Guerreiros de Marley de Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, ou Ataque dos Titãs, como você preferir. Muito tempo atrás, após o final da guerra entre os titãs, o rei, em posse do poder do titã fundador, optou por se isolar com o seu povo, os Eldianos, na ilha de Paradis. O outro grupo possuidor de titãs, o povo de Marley, que por muito tempo foi submetido aos horrores e às atrocidades do povo de Eldia, nunca se esqueceu deste fato e jurou exterminá-los. Tanto com o envio constante de titãs à ilha, como também com ataques diretos de seus guerreiros, os herdeiros dos 9 titãs fundadores, sendo 7 deles membros do povo de Marley. O grupo que eu escolhi para essa posição é especificamente o grupo que antagoniza os nossos protagonistas da Ilha de Paradis no começo da história de Shingeki. Eu estou falando da versátil titã fêmea N, o extremamente resistente titã blindado Reiner, aquele com o poder de destroçar qualquer coisa, o titã mandíbula Galiardo, o inabalável titã quadrúpede Pique, o genial titã bestial Zeke e, por fim, o deus da destruição, o titã colossal Bertholdt. O que faz esse grupo ser especial para mim é a profundidade que o autor conseguiu dar aos seus membros. A história de Shingeki é uma que eu tenho muito respeito e carinho pela coragem que o autor teve ao contá-la. Grande parte disso é como o autor não teve medo de nos apresentar vilões que são tão humanos quanto os nossos heróis, com os seus próprios medos, doutrinas e traumas de infância derivadas por terem crescido em um país bélico. Um dos principais motivos que Shingeki se tornou uma das minhas obras favoritas foi quando, em sua 4ª temporada do anime, o autor decidiu girar a história e nos contá-la pela perspectiva de Marley. E aqui eu gostaria de fazer um comentário que se você assistiu Shingeki escolhendo lados, querendo taxar um grupo como bom, outro grupo como mal, você realmente deveria dar uma revisada na obra, relê-la ou reassistir, pois essa não é a mensagem que o autor quis passar ao nos mostrar os dois lados. Não é uma história de preto no branco, é uma história com tons de cinza. Se for para dar um destaque em membros do grupo, eu destacaria aqui o Zeke e o Reiner. Dois dos personagens mais fascinantes que eu já vi em um anime. O Reiner já chamou minha atenção quando no começo a gente vê que ele tem algumas crises de identidade, você começa a perceber que tem algo diferente naquele soldado. E quanto mais o personagem dele ia sendo expandido na história, eu ficava mais curioso para entender o porquê que ele estava fazendo as coisas que ele fazia e quais eram as suas motivações. Ajuda aqui também o fato de que a maioria dos mistérios sobre os Marleyanos começam a nos ser apresentados pelo Reiner. Ele se consolidou aí como meu personagem favorito da obra quando, perto do final, a gente tem meio que uma inversão e ele passa a ser o protagonista de Shingeki, pelo menos por um tempinho, onde nós vemos a história pela perspectiva dele, inclusive de fatos do passado. Isso foi algo que eu não esperava, mas me fez gostar muito mais do personagem. Agora, falando do Zeke, que general brilhante. Seu titã, o bestial, no papel, é um dos mais fracos entre os 9 fundadores. Mas a forma como ele usa o sangue real e as suas táticas fazem com que o titã bestial se torne o titã mais temido das forças inimigas. Também ajuda a sua aparência a ser monstruosa. Aquela primeira cena onde ele pega ali uma pessoa do recrutamento e ele fala, né, no primeiro momento, quando a gente ainda não sabe o segredo dos titãs, e a gente vê um titã que se comunica, é uma cena bem marcante e bem assustadora. Também falando do grupo como um todo, eu gostaria aqui de dar um destaque para o horror que era encontrá-los na história. Momentos icônicos como a chacina da Titã Fêmea na primeira temporada, a batalha de Trost contra o Titã Bestial e o Titã Blindado e, claro, a destruição da muralha pela dupla Colossal e Blindado. Para sempre um momento icônico na história de toda a indústria dos animes. Pelo medo que eles infligem no leitor, pelo protagonismo em cenas icônicas e pela complexidade que trazem para a nossa história, faz com que os Guerreiros de Marley herdem a 4ª posição do nosso top. Em terceiro lugar, a Geração dos Milagres de Kuroko no Basket.
Calma, eu sei que vai ter uma galera aí que não vai entender o porquê eu estou colocando a Geração dos Milagres numa lista de vilões. Mas fica aqui comigo que eu vou explicar pra você o porquê, na minha opinião, os 5 titulares da Teiko estão entre os melhores vilões que já saíram das páginas da Shonen Jump. Geração dos Milagres é como ficou conhecida uma geração do clube de basquete da escola Teiko. 5 talentos imensuráveis que, por destino, se reuniram no mesmo colégio na mesma época, se tornando a força mais dominante já vista no basquete colegial japonês. Eles não apenas venciam, eles aniquilavam a competição. O time composto pelo armador Akashi, o ala armador Midorima, o ala Kisei, o ala pivô Aomine e o pivô Murasakibara era simplesmente invencível. Tamanha era a habilidade de seus membros que o basquete passou de um esporte coletivo para individual, onde eles apostavam entre si quem se sairia melhor nas partidas. Isso culminou em uma promessa em seu último ano juntos. Cada um iria para um colégio diferente e então eles se enfrentariam para descobrir de uma vez por todas quem era o melhor entre eles. O 6º homem fantasma do time, Kuroko, também entra na promessa, porém com um viés diferente. Ele quer provar para eles novamente que o basquete é um esporte coletivo e não individual. E junto de seu novo parceiro de time, Kagami, seguem uma jornada para desafiar e vencer seus ex-colegas de time. Kuroko no Basket é simplesmente campeão em gerir as suas expectativas sobre os antagonistas da obra. Desde o começo, nós queremos descobrir quem são os membros da Geração dos Milagres. O primeiro a nos ser apresentado é o Kisei, e ele apresenta uma habilidade física insana, capaz de copiar qualquer movimento que ele tenha visto apenas uma vez. A diferença entre ele e todos os outros jogadores é nítida, e no momento em que acaba a primeira partida com o Kaiju e o Kisei afirma que ele é o pior de toda a Geração Milagrosa, a nossa expectativa como leitores atinge o teto. Cada jogo contra a Geração dos Milagres é um evento que você como leitor fica ansioso. Falando de cada um individualmente, são todos fantásticos. Kisei é brincalhão, meio bobão. Ele tem um lado competitivo tão grande que faz com que ele menospreze os outros que ele considere fracos, mostrando aí o seu lado negro. Midorima, que é o meu favorito, é um cara centrado, que confia apenas em si mesmo e no destino, sempre em busca de dar o seu melhor todos os dias em busca da perfeição. Murasakibara é uma muralha, o seu jeito preguiçoso esconde um verdadeiro monstro, que despreza todos aqueles que não possuem talento. Akashi, um complexo líder que foi doutrinado a alcançar a vitória, não importa como. Eu confesso que eu não sou muito fã desse personagem e nem do arco dele, que é o arco final da obra, mas mesmo assim ele compõe um grupo e é sim um personagem muito interessante. E por fim temos o Aomine, o mais talentoso de todos da Geração dos Milagres. Aquele que deixou a sua paixão ser consumida por negatividade. O que aconteceria com o seu protagonista se as coisas tomassem outro rumo? Esse é o Aomine, aquele que, na minha opinião, deveria ter sido o vilão final da obra. Quando em ação, a Geração dos Milagres é o verdadeiro highlight do show. Temos diversas cenas absurdas e icônicas nos jogos contra esse quinteto. Além disso, como um grupo, eles também são muito engraçados e muito interessantes. As interações entre eles são muito legais. Eles têm aquela divisão por cores, né? O nome de cada um deles é uma cor. E você consegue traçar vários paralelos no grupo, né? Você tem o Kisei e o Aomine, que são rivais. O Murasakibara, que tem medo do Akashi. O Midorima, que não respeita o jogo do Kuroko. Eu poderia aqui ainda dar mais 10 exemplos das interações entre eles, o que mostra que o autor se preocupou muito em realmente demonstrar como esse grupo era e criar e aprofundar os laços entre eles. Eu acredito de verdade que Kuroko no Basket não teria sido 1/3 do que foi sem a Geração dos Milagres. E por este motivo, o time da Teiko entra na zona para inaugurar o nosso pódio, levando aí a medalha de bronze do nosso top. Chegamos ao segundo lugar do nosso top, a Trupe Fantasma de Hunter x Hunter. A Trupe Fantasma é um grupo de ladrões originários da cidade Meteoro, que é o lixão do mundo de Hunter x Hunter.
um local onde é jogado as coisas que as pessoas desejam esquecer, inclusive outros seres humanos. Nada nem ninguém ali tem uma identidade. Eis que surge Kuroro ou Crollo. Ele funda a Trupe Fantasma, um grupo composto por criminosos que também são mestres do Nen. Quando os conhecemos na história, eles estão prestes a realizar um grande assalto a um leilão da máfia. Só aí você já vê que o grupo é muito bravo, pois não é todo mundo que tem culhões de assaltar a própria máfia. Mas muito antes disso, a trupe já nos é apresentada, pois ela foi responsável pelo massacre do clã Kurta, a família de um dos nossos protagonistas da história, o Kurapika. A trupe fantasma é simplesmente o Togashi na ponta dos cascos como autor. Na primeira cena que você conhece o grupo, você já nota que tem algo especial ali. A forma como eles se reúnem e planejam esse assalto à máfia, como se fosse um dia qualquer, já te passa a impressão que eles são da elite do Nen. Mas nada reflete mais o quão diferenciado eles são do que a luta do Volgin, um dos membros da trupe, contra os guarda-costas da máfia. São aí tidos como ótimos guerreiros do Nen e assassinos prolíficos. O Volgin simplesmente aniquila 4 desses guarda-costas de uma única vez, e 3 deles são mortos utilizando apenas do pescoço para cima. Se você ainda não viu essa cena, você precisa ver, é uma das batalhas mais impressionantes que eu já vi em um mangá. A trupe funciona com um sistema básico. O Kuroro, que é o líder e a cabeça da aranha, decide quais são os assaltos que eles irão cometer. Seus membros, todos com uma tatuagem de aranha numerada, seguem os planos de seu líder. Parte do charme aqui é não sabermos as suas verdadeiras intenções. Seria por dinheiro? Por status? Por uma missão maior? Não dá para saber. As aranhas agem como agem sem dar muitas informações para o leitor entender o porquê. Isso faz com que cada pedacinho de informação que eles soltem seja analisado por completo pelos fãs em teorias e teses. Não ajuda o fato de que suas ações são fundamentalmente contraditórias. Eles clamam companheirismo, mas por muitas vezes se estranham a ponto de quase se matarem. Dizem que a aranha é mais do que a cabeça, mas quando seu líder é capturado, fazem de tudo para resgatá-lo. Choram pelos seus camaradas mortos, têm um profundo laço entre si, mas não têm escrúpulos ao massacrar crianças e idosos para coletar os seus olhos e vender no mercado negro. Os membros da trupe fantasmas têm aparências e habilidades muito marcantes. Um detalhe que eu acho interessante é como as suas habilidades complementam uns aos outros como um grupo de criminosos. Nós temos personagens que são focados em ser o músculo do grupo, como Volgin, Nobunaga, Finks. Já outros têm habilidades mais voltadas para os assaltos do grupo, como Kurotopi, que faz cópias, como Shizuko, que pode sumir com as provas. Em um universo como Hunter x Hunter, onde os personagens criam as suas próprias habilidades, é muito legal você ver os detalhes de que cada membro do grupo pensou em uma necessidade. Para mim, os destaques são Kuroro, carismático líder, que tem uma personalidade misteriosa, ao mesmo tempo próximo, mas também distante de todos, e que tem uma das habilidades mais interessantes do anime, onde ele é capaz de roubar outras técnicas de Nen, impossibilitando a pessoa que ele rouba de voltar a utilizar a sua técnica. Eu acho que essa habilidade casa muito bem com o personagem dele, que é um homem misterioso que nós não conhecemos de fato a personalidade, mas sim vemos apenas o que ele quer nos mostrar. E o Volgin, que é um dos meus personagens favoritos de todos os animes, uma figura muito marcante mesmo aparecendo pouco. É um feito incrível todos os personagens do grupo serem tão marcantes, sendo que eles têm tão pouco tempo de tela. Isso me faz pensar que se Hunter x Hunter fosse mais consistente com seus lançamentos e a gente tivesse mais tempo de tela e mais informações sobre este grupo, não tenho dúvidas de que eles subiriam para o primeiro lugar dessa lista. Mas no momento atual em que esse vídeo está saindo, em 2022, temos muito pouco material sobre a trupe, fazendo eles caírem em um degrau e dessa forma conseguindo roubar apenas a medalha de prata do nosso top.
Antes de irmos para o primeiro lugar dessa lista, eu gostaria de fazer comentários rápidos sobre algumas menções honrosas. A Mão de Deus de Berserk quase entrou na nossa lista, mas como temos muita pouca informação sobre os seus membros, eu não achei justo colocá-los na lista. O mesmo vale para o novo bando do Falcão de Grix. O Rionan e o Sanô do Slandunk já foram citados na parte 1 e merecem a menção honrosa. Os Arankarar de Bleach não entraram porque, sinceramente, eu não me recordo muito bem de Bleach. Eu espero aí, com o relançamento da Panini, reler essa obra e conhecer um pouco mais sobre esse grupo. O time Toguro é icônico, mas muito mais por causa de seu líder, o Toguro, do que dos outros membros, então por isso eles não entraram. E também os Marinas e Espectros de Cavaleiros do Zodíaco quase entraram, mas como Cavaleiros Clássico não costuma aprofundar os seus personagens, o Lost Canvas trabalha bem os seus espectros, mas do meio pro fim eles também acabaram não entrando na nossa lista. Sem mais delongas, vamos ao primeiro lugar. O spoiler estava aí desde o começo. O primeiro lugar da nossa lista é a organização criminosa composta por shinobis do mais alto nível, a Akatsuki de Naruto. Eu sei que a pronúncia correta é Akatsuki, mas eu não consigo falar, eu falo Akatsuki mesmo. Devido à popularidade de Naruto, eu duvido que eu possa contar algo aqui que vocês não saibam sobre o grupo. Então eu vou me atentar a contar pra vocês o porquê que eu acho esse o maior grupo de vilões dos animes. A Akatsuki é uma organização criminosa formada por ninjas do mais alto nível. Todos eles são ninjas renegados, ou seja, traíram as suas vilas. A organização é composta por 10 shinobis e a interação que nós conhecemos durante a saga é dividida em duplas, e são elas Sasori Deidara, Itachi e Kizami, Hidan e Kakuzu, Zetsu e Tobi, que não são bem uma dupla, e Pain e Conan. Como marcas da organização, eles utilizam um jaleco preto com nuvens vermelhas e cada um deles utiliza um anel, que difere o dedo, a cor e o kanji, dependendo de cada membro. O objetivo inicial que nos é apresentado durante a obra é que essa organização deseja capturar todas as 9 bijus e, com os poderes delas, subjugar as outras vilas shinobis, se tornando aí a maior força bélica do mundo de Naruto. Porém, mais além, descobrimos que os planos deles vão muito além disso. Deixando claro aqui, só quem viveu a época que Naruto estava saindo sabe qual é o verdadeiro hype da Akatsuki. A sua primeira aparição já é bombástica. No momento em que conhecemos Itachi, o irmão que Sasuke tanto deseja matar, em uma cena que ele simplesmente invade a Vila da Fôria e enfrenta diversos jounins do mais alto nível junto com o seu parceiro Kizami. E para completar, neste momento a gente ainda descobre que o Orochimaru, o grande vilão da obra, também já fez parte desse grupo. Então nesse momento você já tem uma consolidação de os maiores vilões deste universo fazem ou já fizeram parte da Akatsuki. Daí pra frente, principalmente na fase do anime Shippuden, eles roubam o show. Cada momento que revelava um membro novo era bombástico. Deidara estreou vencendo Gaara e o matando. Hidan e Kakuzu mataram Asuma. E nem preciso falar do impacto que o Pain causa quando ele decide entrar em ação. Inclusive, só quem era da época lembra dos boatos aí que o Pain era o pai ou o irmão do Naruto, porque na época a gente tinha só a silhueta dos membros, né? E eles são bem parecidos, então tinha aí esses boatos. Saudades aí da época do Anime Friends. Não tem como dar um destaque para um membro separado aqui da Akatsuki, eu gosto de todos eles. A gente está falando aqui dos ninjas mais poderosos do universo de Naruto. A Akatsuki é icônica por vários motivos. A sua identidade visual com o seu jaleco, os anéis, a sua coletânea de personalidades distintas, cada membro é muito diferente um do outro. Trilha sonora sensacional e lutas inesquecíveis. Deidara contra Sasuke, Deidara contra Gaara, Sasori contra Sakura e Shio, Kizami contra Killer Bee, Pain contra Jiraiya e depois Pain contra o Naruto, Itachi e Sasuke, são muitas lutas icônicas. Se eu parar para falar todas as lutas, esse vídeo vai ficar maior do que já está. Mas eu gostaria de destacar aqui o ponto-chave que faz para mim a Akatsuki ser inesquecível. O peso que eles têm na história de Naruto. Eles não estão ali para brincadeira. Todas as ações do grupo têm consequências. Eles tiram de nós todas as bijus. Eles matam personagens muito queridos como Asuma, Jiraiya. E no final das contas eles causam a grande guerra do final de Naruto.
quando a Akatsuki está em tela, eles não são simplesmente os vilões a serem derrotados. Eles são o show de Naruto. Você assiste pra ver a Akatsuki. Você queria comprar o jogo novo do Naruto porque eles adicionaram mais alguns personagens da Akatsuki. Eu também acredito que eles impactaram muito a indústria dos animes. Não que eles tenham sido o primeiro grupo de vilões dos animes, mas depois de Naruto, eu sinto que todo grande shonen precisa ter um grande grupo de antagonistas, e muito disso vem por causa da fama da Akatsuki. Eu particularmente prefiro a fase do grupo em que eles são liderados pelo Pain, antes da gente descobrir suas verdadeiras intenções e que o verdadeiro líder é o Obito. Mas eu, no geral, não gosto muito do final de Naruto, então a minha opinião é meio enviesada. Nada muda que eles foram os vilões da melhor fase de Naruto. O motivo que você vê tanto merchandising, um monte de otaku por aí se vestindo de preto com nuvens vermelhas. A Akatsuki é um marco na indústria dos animes, e por este motivo ela prende a todos nós no Tsukuyomi Infinito para levar a medalha de ouro do nosso top. É isso aí, galera, essa foi a parte 2 do nosso top 10 grupos de vilões e antagonistas. Eu adoraria que você comentasse aqui embaixo qual a sua lista de grupos favoritos. E se você gostou do vídeo, eu peço aí, curte ele, se inscreve no canal. O canal Shampoo está só começando, tem outros diversos temas que eu quero fazer aqui, não só de animes e mangás, mas também de games, livros. Então, se você puder fortalecer o projeto se inscrevendo e curtindo o vídeo, eu agradeço muito. Por hoje é só, pessoal. Um abraço e até mais.